Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Então, vou pedir que vocês, como nosso procedimento, vou pedir que vocês liguem as câmeras. Então, pessoal, não sei se vocês se lembram da aula passada, só recapitulando. Na aula passada, nós falamos a respeito de sistemas de equações lineares, como resolver, né, um balanço de massa utilizando os procedimentos matriciais para a resolução de equações de balanço, né, equações fundamentais de balanço. Tá? Recapitulando o que nós mencionamos na aula passada, vocês têm um sistema linear, um balanço nada mais é, um sistema equacionado de balanço de massa, nada mais é do que um sistema de equações lineares. Essas equações lineares, elas se comportam, né, elas têm um formato igual a qualquer equação linear, a qualquer sistema de equação linear, em que você tem os coeficientes, né? Então, esses coeficientes, eles podem ser organizados em uma matriz de coeficientes. Vocês têm as variáveis, que são aquelas incógnitas, as variáveis desconhecidas, aí representadas por x1, x2, x3. Na matriz dos coeficientes, vocês têm aí representados cada entidade de coeficiente, cada coeficiente representado por A1, A11, A12, A13, A21, né? A11, A12, A13, A21, 22, 23. Eu representei aí três equações, tá? Quando eu tenho três equações, significa que eu tenho quantos componentes no meu balanço de massa? Vamos lá, pessoal. Eu fiz uma pergunta a vocês. Pode repetir a pergunta, professor? Oi? Pode repetir a pergunta? Nós temos três equações de balanço aí. Eu exemplifiquei o meu sistema com três equações de balanço. Certo? Quantos componentes eu tenho nesse sistema? Três, não é? X1, X2 e X3 serão as variáveis desconhecidas, mas se eu tenho três equações de balanço, significa dizer que eu tenho três componentes. Tá? Três equações, três componentes. Três variáveis desconhecidas, tá? Porque percebam que uma coisa é verdadeira. Eu só posso resolver um sistema quando o número de variáveis desconhecidas é igual ao número de equações. Ok? Ok? Até aí tudo bem?
Então, além das variáveis, da matriz representada pelas variáveis desconhecidas, da matriz representada pelos coeficientes que multiplicam essas variáveis, eu tenho aqui uma matriz B, né? E essa matriz B corresponde à matriz dos termos independentes, daqueles termos que não estão multiplicados pelas incógnitas, tá? Então, se eu organizar isso multiplicando a matriz ALK pela matriz XK, eu vou ter que essa multiplicação vai ser igual a BL. Ou seja, se eu passar o BL para cá, menos o BL vai ser igual a zero. Tá? Então, essa é a estruturação matricial. Para você resolver essa equação matricial, você vai ter que multiplicar a matriz inversa dos coeficientes pela matriz BL, e essa será a solução matricial para o problema. Essa é a forma matricial de se resolver isso. Por que eu mostrei a forma matricial? Você pode resolver individualmente cada equação, caso seja possível. Ou você pode utilizar aqueles métodos mais simples de escalonamento, etc. Por que eu mostrei essa forma de se resolver? Porque esse é o algoritmo que nós utilizamos para resolver os sistemas lineares, utilizando o Microsoft Excel ou qualquer outro programa que possa gerenciar uma rotina de cálculo de equações lineares. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro do Felder, usarem o exemplo do Felder e Rousseau, a quarta edição. Eu vou pegar o da quarta edição. Na página 109 e 110. 109, 110 e 111. Estou vendo aqui. O exemplo 4.42. Ok? Eu quero que vocês deem uma olhada nesse exemplo aí. Vocês conseguem olhar? Eu vou colocar ele aqui para vocês. Conseguem ler? Dá pra ler, professor. Dá para ler? Se dá uma forçadinha assim, tira mais tardar. É porque se aumentar muito no... Aí, volta um pouquinho. Consegue? Melhorou aqui? É que se Dá aumentar certo. muito. Não, dá certo. Eu quero que vocês deem uma olhada. Podem pegar o livro. Eu quero que vocês deem uma olhada aí. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada nesse problema. E no livro, dá uma olhada na resolução. Ok? E aí a gente vai voltar aqui, tá? Para esse problema, mas com resolução diferente. Alguém pode ler o problema para a gente? Alguém pode ler o enunciado? Vitor, por favor, dê uma lida aí no enunciado. Você está com o livro aí? Deixa eu... Tá. Deseja se separar
Uma mistura contendo 50% de acetona e 50% de água em peso em duas correntes, uma rica em acetona, a outra em água. O processo de separação consiste na extração de acetona da água com metil-isobutil-cetona, MIBC, que dissolve a acetona, mas que é praticamente immiscível na água, seguida por destilação para separar a solução acetona, deixa eu olhar, soluto, água, tá. Átomo dissolvente. A descrição que se segue introduz alguns dos termos comumente usados no processo de extração líquido-líquido. O processo é mostrado da forma esquemática da figura abaixo. A mistura de cetona soluto e água é posta em contato com MIBC em um misturador que fornece um bom contato entre as duas fases líquidas. Uma porção da acetona na alimentação se transfere da fase aquosa para a fase orgânica. Neste passo, a mistura passa a um tanque de decantação, onde as fases se separam e são retiradas separadamente. A fase rica no diluente, neste caso a água, é chamada de rafinado, e a fase rica do solvente é o extrato. A combinação misturador-decantador é a primeira etapa deste processo de separação. O refinado passa à segunda etapa de extração, onde entra em contato com a segunda corrente de MIBC pura, que leva à transferência de mais acetona. As duas fases são separadas em um segundo decantador, e o refinado desta segunda etapa é descartado. Os extratos das duas etapas de mistura-decantação são combinados e fornecidos a uma coluna de destilação. O produto do topo da coluna é rico em acetona e constitui o produto do processo. O produto do fundo é rico em MIBC e em um processo real seria provavelmente reciclado de volta ao extrator, mas isso não será considerado neste exemplo. Em um segundo estudo da planta piloto, para cada 100 kg de acetona-água fornecidos à primeira etapa de extração, 100 kg de MIBC são alimentados à primeira etapa e 75 kg à segunda etapa. O extrato da primeira etapa contém 27,5% do peso em acetona. O refinado da segunda etapa tem uma massa de 43,1 kg e consiste em 5,3% de acetona, 1,6% de MIBC e 93,1% de água, enquanto o extrato da segunda etapa contém 9% de acetona, 88% de MIBC e 3% de água. O produto do topo da coluna de destilação contém 2% de MIBC, 1% de água e o resto de acetona. Para uma base, admite 100 kg de uma mistura de acetona-água na alimentação. Calcule as massas, as composições, porcentagens de componentes em peso do refinado e do extrato na etapa 1, do extrato da etapa 2, do extrato combinado e dos produtos do topo e do fundo da coluna de destilação. Professor, o senhor está mutado. Verdade. Eu queria que vocês dessem uma olhada na solução que está no livro, tá? 5 minutinhos para vocês darem uma olhada na solução, porque é importante vocês terem em mente essa solução para a gente chegar com a nova solução, tá? Deem uma olhada aí na solução. Repito, isso é um exemplo resolvido,
Pessoal, é importante que vocês montem as equações aí. Peguem um papel e lápis e montem as equações direitinho, igual o livro. Queria que vocês fizessem isso.
Viram as equações, pessoal? Viram as equações? Sim, professor. Estou terminando só de anotar. Ok. Deixa eu dar um tempinho, então, para você. Podemos? Podemos começar? Sim, professor. Então vamos lá.
Peguem aí as equações de vocês de balanço, fiquem à mão, que aí vocês vão ver aqui a soluçãozinha que nós vamos trabalhar, tá? Bom, na solução do livro, ele utiliza. Essa é a solução que o livro dá. Ok? Essa é a solução, a análise que o livro dá, que o Felder dá. Então, como é que nós vamos resolver o problema? Primeira coisa, vamos usar as equações como modelo. Que equações nós vamos utilizar? Primeiro, ele está fazendo aí todo o balanço e tal, aquela coisa toda, ele mostra os sistemas, como foram subdivididos, não é? Ele mostra aí o sistema global, cada um dos sistemas. Agora, nós vamos resolver o problema considerando duas equações do modelo. A equação global e a equação para o componente A. Ok, pessoal? Nós vamos fazer os balanços, vamos utilizar os balanços no subsistema dos dois extratores. Olha só, vamos pegar o extrator 1 e o extrator 2. Aqui, ó. Extrator 1 e o extrator 2. Ok? Por isso que era importante vocês terem visto a solução para saberem se situarem no que eu estou falando. Nós vamos pegar o balanço global e o balanço para o componente A. Certo? Quem é o componente A? Acetona. Pronto. Perfeitamente. Então, nós vamos fazer o balanço para o subsistema global e nós vamos fazer o balanço para a acetona. Tá? O problema ele pode ser resolvido. Simples, tá? Você tem duas equações, duas incógnitas. A solução parcial para esse sistema vai ser M1 e M3. Quer dizer, o sistema pode ser resolvido por quê? Porque eu tenho duas variáveis desconhecidas, duas equações independentes, número de graus de liberdade igual a zero. Então, eu posso resolver o problema sem nenhum questionamento, sem problema nenhum. Agora, como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos usar essas duas equações no modelo e vamos montar uma matriz. Aliás, vamos montar as três matrizes do sistema. M1 e M3 serão as nossas incógnitas. Então, eu vou montar o sistema partindo dessas duas equações aqui. Ó. Ok? Ok, professor. Então, vamos lá. Partindo aqui, montei as duas equações e agora eu vou extrair essas duas equações para as matrizes ALK, XK e montar uma terceira que é a matriz dos coeficientes, dos termos independentes. Eu organizo a matriz ALK, coloco a matriz XK, diminuo aqui, ó, da matriz dos termos independentes e terei igual a zero, a uma matriz aqui, né, nula. Tá? Então, a primeira etapa, montar a equação matricial. Tá certo? Montei a equação matricial. Segunda etapa. Como é que nós vamos fazer isso aqui? A segunda etapa vai ser transportar essa matriz, escrever essas matrizes no Excel. Como é que eu monto no Excel? Então, vamos lá.
eu tenho aqui a matriz, tá? Então, em cima, eu vou colocar M1, M2, né? Os termos que multiplicam M1, M2. Eu vou ter os termos aqui que multiplicam BL. Então, eu vou transportar isso aqui, que multiplicam BL, não, que são igual a BL. Eu vou multiplicar aqui, ó, pessoal. Eu vou colocar aqui a matriz. Ó, 1, 0,275, 1, 0,09. 231,9, 47,71. Montei a matriz no Excel. Eu estou usando o Excel. Vocês podiam utilizar qualquer programa. Eu estou usando o Excel porque é mais fácil aqui da gente visualizar, tá? A metodologia. Então, montei a matriz no Excel. Agora, eu vou nomear a matriz. Como é que eu vou nomear a matriz? Eu vou chamar essa primeira matriz aí de ALK. E essa segunda matriz eu vou chamar de BL. Tá? ALK, ponto. ALK com um pontinho no final. BL com um pontinho no final. É importante, viu? Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono as células e eu nomeio. Como é que eu faço isso? Para nomear no Excel, é muito prático. Você seleciona e aqui nesse campo, você vai e coloca ALK, ponto. Nomeou. Do mesmo jeito que você faz com outra seleção. Tá bom? Por que tem que ter esse ponto, professor? É só o entendimento do próprio Excel com relação a isso aí, da matriz, tá? Da operação matricial. É só um entendimento da própria linguagem interna do Excel. Assim como você multiplicar no Excel é usar o asterisco, não é? Não tem isso? Você fixar uma célula, você utiliza o cifrão, né? Então é a linguagem dele. Por isso que é importante botar esse pontinho, tá? Então, para nomear, quadradinho ali do lado, joga o ALK ponto, coloca ali, mesma coisa, seleciona a outra porção da matriz, bota BL ponto, tá? Então você vai criar alguns espaços, ó, tá vendo o espaçozinho verde? Esse espaçozinho verde é o espaço para inversa. Aqui, ó. Tá? Vai criar esses espaços aqui. E vai nomear também. Bota inversa, ponto. E um espaçozinho aqui embaixo que você vai colocar solução, ponto. Bom, a solução para vocês, qual que é a solução para vocês? É uma matriz, né? Com uma única coluna e duas linhas. Não é? Sim ou não? Sim, professor. Então, vocês vão selecionar as duas coluninhas, a coluna com as duas linhas. Novamente, vocês vão nomear solução, ponto. Separa esses espaços e nomeia. Já deixa nomeado. Tá? Vamos lá. Etapa 3. Obtendo a matriz inversa. Como é que você obtém uma matriz inversa? Você vai lá, tá? Você vai lá, você vai selecionar o espaço para a matriz inversa. Aquele espaçozinho que você colocou lá, matriz inversa, ponto. Seleciona aquela partezinha. Você vai lá inserir função matemática e trigonométrica e utiliza usar a função matriz ponto inverso, que é para obter a matriz inversa. Aí você vai lá. Quando você vai obter a matriz inversa, vai aparecer aqui a matriz que você quer
selecionar para fazer o inverso. Certo? Só que você já botou lá naquele espaço, então você vai colocar aqui. A matriz que você quer como inverso é a matriz ALK, ponto. Então, naquela porçãozinha que você selecionou, vai aparecer o inverso da matriz ALK, ponto. Entenderam? Selecionou o espaço que era para ser na inversa, coloca lá, inserir função, usa a função matemática trigonométrica, inverso, bota qual que é a matriz. Ao invés de você selecionar a matriz lá no original, você basta colocar ALK, ponto, porque você já nomeou. Entendeu? Apertou o Enter, que é obter a solução, você obtém a matriz inversa. Etapa 4. Obtendo a matriz que é a solução. Quem é a matriz solução? A matriz solução, você vai lá selecionar as células que você separou para a solução, né? Inserir função matemática trigonométrica e você utiliza a multiplicação de matrizes. Matriz.multi. Qual que é a multiplicação da matriz? Você vai multiplicar a matriz inversa, ponto, que você nomeou, multiplicado pela função BE, pela matriz BL, que você também já nomeou, que você já colocou lá. E aí, você marcou aquele espaço, que é da matriz solução, quando você vai dar o Enter concluído, né, vai aparecer a matriz solução. O que você está fazendo é multiplicar a inversa por BL. Ou seja, multiplicar ALK menos 1, a matriz inversa de ALK, vezes a matriz BL. Isso vai dar a solução, que é a XK. Né? Então, na hora que aqui isso acontece, você vai ter lá a sua soluçãozinha. 145,07 e 86,2. Está aí a solução. Bate, inclusive, com a solução do livro, não é? É ou não é? Ah, sim, professor. Ótimo. Professor, Então, professor, oi, você pode voltar na etapa 4, por favor? posso? O que é que você tem de dúvida aí? Não é que eu só não peguei direito a matriz. Qual é a função que tem que colocar no Excel? Multi. Multi, né? É, matriz.multi. Multiplicação de matrizes. Vamos lá? Seguindo aqui. Então, pessoal, nós entendemos aí, dentro dos nossos objetivos cognitivos, nós já reconhecemos um sistema, nós já explicamos o sistema, nós já aprendemos a calcular, agora nós vamos comparar também. Né? Agora, é importante pessoal, que a gente tenha em mente quais são as grandes diferenças dos sistemas, né? Quais são as entidades que ligam esse sistema de correntes que voltam? Existem sistemas em que as correntes voltam ao processo. Então, nós aí vamos entender, na sequência dos objetivos cognitivos, as diferenças entre processos ou correntes que retornam ao sistema ou que se desviam do sistema. Tá? Que correntes são essas? Vocês já viram, né, na vida prática de vocês, né? Eu tenho uma corrente de reciclo, eu tenho correntes que retornam ao processo, que recirculam ao processo. Eu tenho correntes de desvio, são correntes que são desviadas de uma operação ou de um processo.
ou de uma parte do processo, e eu tenho correntes que são purgadas, certo? Qual o objetivo de uma corrente de reciclo? Queria que vocês me citassem alguns exemplos aí que é necessário você recircular uma corrente. Para que vocês imaginam que serve uma corrente de reciclo? Professor, eu acho que serve para não ocorrer um desperdício tão grande de material e não aumentar o custo da produção. O Inácio falou isso, não aumentar o custo, não desperdiçar material. Como é que é isso? No caso, no caso de catalisadores, em processo, em alguns processos alimentícios, fermentação e tal, que o catalisador entra e sai do processo sem alteração, então ele pode ser reciclado. Imagina. Ó, tudo que você falou tem sentido. Para que serve uma corrente para que serve uma corrente de reciclo? Uma corrente de reciclo normalmente ela é utilizada porque uma parte do material deve voltar ao processo, porque, por exemplo, não reagiu. Vamos imaginar uma reação química. Uma parte daquilo que você coloca na reação química não reage. A reação ela tem um nível de completação, tem um nível de conversão, tem uma condição de conversão que nem sempre permite que tudo reaja. Então, você pode recircular, né, essa parte que não reagiu para voltar ao processo. Vamos imaginar um processo de separação. Você pode retornar a corrente separada do processo para melhorar a condição de separação. Para aumentar a condição de separação. Para que uma corrente é desviada? Por que uma corrente é desviada de um processo? É o contrário do reciclo, quando você só quer uma certa porcentagem reage. Na verdade, vamos imaginar aqui uma situação. É possível que seja também por aí, mas vamos aqui imaginar uma circunstância real. Tá? Vou imaginar uma circunstância real aqui com vocês. Vamos imaginar que eu tenho uma operação, tá? E vamos fazer aqui uma coisa vamos dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que eu estou concentrando um suco, já que o Vitor falou em processos alimentícios. Vamos imaginar que eu estou concentrando um suco de laranja. Certo? Então, a corrente ela vai entrar num evaporador. No evaporador, vou utilizar a operação de concentração aí. Para concentrar, vou utilizar um evaporador. Remover água. Deixar só o concentrado. Tá bom?
Ok? Ok. Então, utilizo o evaporador. Na hora que eu vou evaporar, eu vou perder aroma daquele suco, né? Vou perder sabor e vou perder aroma. Concorda comigo? É ou não é? Não é? Eu preciso corrigir isso, não preciso? Então eu posso usar uma corrente do suco original, concentrar o suco um pouco mais e depois diluir ele para melhorar as características do sabor. Posso ou não posso? É uma possibilidade, não é? Vamos usar uma outra operação, ar seco. Então vamos imaginar que essa operação é um secador, é um sistema de adsorção para secar ar. Eu quero transformar o ar seco, certo? Então vou passar o ar pelo secador, o ar vai secar, mas quando eu passo por aquilo ali, eu vou secar muito o ar. Eu preciso, por exemplo, de uma determinada condição de umidade para o ar, por exemplo. Vamos dizer que isso seja um sistema de atmosfera controlada. Eu preciso de uma certa umidade. Para corrigir essa umidade, eu posso passar uma parte da corrente para diante e misturar essas duas correntes e formar uma corrente de ar na umidade que eu quero. Não é? Para que eu faço uma purga de um sistema? Para que serve uma purga? Ó, a corrente purga é essa vermelhinha aí, ó, esse pezinho vermelho. Seria como se um produto de uma reação não fosse o desejado, aí você exclui ele da linha, Ou não, né? Por ou exemplo, não. imagine que pode ser o produto desejado. Mas, por exemplo, não vamos pensar na reação ainda, não? É porque eu associo purga com limpeza, algo entre aspas limpeza. Vamos pensar na limpeza. Vamos pensar na limpeza. Vamos pensar. Quem foi no dentista já? Todo mundo, né? Acho que já. Já viu o barulho do compressor do dentista, né? Quem já viu um compressor de ar? Eu, Já viu um compressor de ar? já. O que Um grande. acontece, de vez em quando, com um compressor de ar? Ele começa a funcionar, não é? Faz aquele barulho, daí a pouco ele enche o compressor, o vaso. Daí a pouco o que acontece? Ele dá um disparo, não dá um disparo? Professor. Oi? Isso mesmo. Então o que acontece? Vamos imaginar que a operação é o compressor. O compressor ele vai enchendo o cilindro de ar para comprimir aquele ar, vai comprimindo aquele ar. O que acontece quando eu comprimo o ar atmosférico? Pressão aumenta. Pressão aumenta. E, consequentemente, o que acontece? A temperatura baixa, né? Se não me engano. Quando a pressão aumenta, a temperatura baixa? Temperatura aumenta. Na hora da compressão,
O que é que acontece com o ar? O ar vem úmido, né? Nós temos esse ar atmosférico que é úmido. O que é que vai acontecer quando eu comprimo? O que faz? A tendência de formar condensado. Ele quer fazer a porção de água que está nessa fase, nesse ar. Não é? Vou comprimir. Na compressão, a tendência ele quer fazer uma quantidade dessa umidade aí, dessa água que está no ar. Só que acontece que eu não quero umidade no meu compressor. Eu quero comprimir apenas a fração de ar. Então, o que é que o compressor faz para remover essa quantidade de água? Cospe fora. A umidade que está ali condensada dentro do vaso, ele vai, ó, cospe fora. Ele dá um disparo para que aquele comprimido ali cuspa a umidade. E, ao mesmo tempo, controle a pressão interna do vaso. O meu objetivo, na maior parte das vezes, quando eu purgo, é evitar o acúmulo. Porque, veja só, se eu ficar recirculando, uma hora, eu vou ter acúmulo. E eu não vou manter o estado estacionário. Concorda comigo? Não é? Para manter o estado estacionário, eu preciso de uma purgazinha. Essa purga pode ser produto, viu, pessoal? Eu vou dar um exemplo para vocês que a purga pode ser produto. Por exemplo, num destilador, a purga pode ser o produto. Numa unidade de destilação, a purga pode ser o produto. O destilado. Tá? Vamos ver aqui adiante. Então, vamos imaginar aqui a primeira situação, o reciclo. Então, vamos considerar uma reação catalítica, que foi o caso do Vitor. O Vitor falou da reação. O modelo com reação química. Tá? A gente ainda vai falar de reação química, mas eu vou considerar o modelo logo com reação química. Então, nós temos o CA0 e o CB0. Eu tenho dois componentes, A e B. Tá? O B é o produto, pelo que vocês estão vendo aí, e o A é o reagente. Então, eu estou fazendo a reação A convertendo em B. E aí tá tudo bem, né? Pode ser uma isomerização, por exemplo. Então, vamos lá. O A vai entrar no reator catalítico, vai se converter em B nessas etapas aí. Eu tenho uma etapa de reação. O A vai chegar ao catalisador, se absorver no catalisador, ocorrer a reação, depois ser dissolvido. Bom, o fato é que o B vai se convertendo aí, o A vai se convertendo em B, né? Nas superfícies do sítio ativo, no poro, ou seja, eu tenho etapas de difusão, eu tenho etapas da reação química que envolvem difusão e tal. Mas considerando esse modelo aí, eu tenho um reator tubular. A conversão acontece ao longo do comprimento do reator. Tá? Então, cada volume que o reagente vai percorrendo, vai convertendo A em B. Tá? Então, é como se eu estivesse aumentando o volume do reator e eu estivesse aí aumentando também o comprimento e, ao mesmo tempo, eu estivesse aumentando a conversão. Tá? Mas vocês notem aí que tem uma parcela de A que não vai se converter, que não vai reagir. Certo? Essa parcelazinha de A não vai reagir aí, ó. O CA no final é diferente de CA0. Portanto, eu posso reciclar a corrente de saída, uma parte da corrente de saída, para melhorar a conversão global do sistema. Nós vamos falar nisso de conversão global mais adiante. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho isso aí, toda vez que eu tenho uma operação que tem corrente de reciclo,
eu tenho dois pontinhos. O ponto de separação e o ponto de mistura. Presta atenção, pessoal. Ponto de separação e ponto de mistura, você já conhece, né? Sabem diferenciar? Sabem diferenciar? É para saber. Hoje é para vocês saberem, tá? Então, o ponto de separação e o ponto de mistura, vocês já sabem fazer um balanço de massa numa operação com reciclo. Porque o balanço de massa em operação com reciclo é você separar aquela operação, fazer o balanço do ponto de separação e ponto de mistura também. É um balanço para o ponto de separação e um balanço para o ponto de mistura. Como na aula passada eu mencionei para vocês. Daí eu posso ter deixa eu só ver aqui a pergunta aqui do... Você pode fazer com o microfone? Isabel, você pode falar aí. A eficiência desse reciclo sempre vai ser baixa ou média, nunca vai ser alta, né? O que é que você chama de eficiência? É porque, por exemplo, o A, ele vai catalisador, certo? Para reagir o que não reagiu. O catalisador não volta. O catalisador está dentro do tubo. O catalisador não sai. O catalisador está ali num leito fixo. Eu vou passar... Imagina como se fosse um filtro. Eu que vou passar o líquido por lá, por dentro dele. Eu não vou separar o catalisador. O catalisador ali está sólido. Não, isso eu entendi. Eu estou falando do componente A mesmo, entendeu? Sim. Eu que vou passar ele de novo pelo catalisador. Você não vai passar o componente A de novo. Você vai passar uma parte do componente A que não reagiu e uma quantidade de B que já reagiu também. Eu não estou separando A e B. Entenda que existe uma diferença entre esse ponto de separação e um separador. É isso que eu ia falar aí, ó. Um separador, eu pegaria a corrente que tem a mistura A e B. Veja que na saída do reator eu tenho uma mistura A e B. O A que não reagiu e o B que foi formado. Se eu simplesmente reciclar, corrente de reciclo, certo? Ponto de separação. Quando eu voltar, vai ter A e B. É como se eu dividisse aquela corrente. Só isso. Então, agora, é por isso se que eu tiver um separador... Peraí, só terminar aqui que aí você fala. Se eu tiver um separador, eu estou separando o componente A do componente B. E aí eu posso recircular só o componente A. Entendeu? Eu entendi. É porque eu acho que eu não estou conseguindo formular a pergunta direito. Sim. É por isso que eu estou dizendo que a eficiência vai ser baixa ou então média, porque, no caso, se não tiver o separador, né? Vai passar o A e o B de novo, mas vai seguir uma parte também que o A não vai ter reagido. Ah, eu entendi o que é que você quer falar com eficiência agora. Primeiro, o que é baixa ou média? Assim, esses conceitos eles são muito relativos, inclusive da eficiência. Tá? É por isso que a minha dúvida no entendimento da tua pergunta, eu sei que está claro na tua cabeça e eu entendi agora o que você quer falar. Mas o conceito de eficiência é uma coisa muito relativa. Né? No caso, nós vamos entender isso em reação. O reciclo se faz para aumentar a conversão global do processo. A conversão da reação, ela mantém-se a mesma. Segura essa tua pergunta, que eu sei que essa dúvida vai pairar um pouquinho. Esquece a eficiência. Nós recirculamos uma corrente num processo
para melhorar o desempenho. Pensa assim, desempenho pode ser medido por eficiência, pode ser medido por conversão global, pode ser medido por, vamos dizer assim, recuperação, se isso for um processo de separação. Segura essa tua pergunta, quando a gente estiver falando de reação química, estiver falando de reciclo, nós vamos dar um exemplo parecido, para aumentar a conversão global do sistema. Essa é a solução. Nós utilizamos um reciclo para aumentar a conversão global do processo. Como é que a gente aumenta a conversão global do processo? Conversão global do processo imagina o envoltório da entrada e da saída do reator. Só isso. A gente ainda vai definir conversão, fique tranquila, a gente vai chegar a essa sua resposta, tá? E quanto a ser média ou alta, ou baixa, isso é muito relativo. Em relação a quê? É médio ou alto em relação a quê? Todo processo industrial tem a sua limitação em relação à eficiência, como você fala, vou usar esse termo eficiência. Tem a sua limitação em termos de conversão de processo industrial, né? De conversão na reação química. É difícil a gente colocar isso aí como sendo uma grandeza absoluta. Entendeu, Isabel? Entendi, professor. Então é muito simples. É separar, entender qual que é a diferença entre um ponto de separação e um separador. Dá para entender aqui, né? Até agora, segura aí tua pergunta que nós vamos conversar depois sobre isso. Tá? Uma boa pergunta, inclusive. Ponto de separação. Tá sem som? Para mim aqui tá ok. Não, aqui tá tranquilo. Mas mais cedo, do nada apareceu uma mensagem que o senhor tinha me multado. Ah, foi. Eu botei porque tava um som de vento. Mas pra mim tava com o microfone mutado, não entendi. Tava não, tava. Eu tive que mutar porque tava normal. Aí tava um som de vento. Não foi porque eu não quero que você fale, não. Pelo contrário, viu, Vitor? Pode falar quando você quiser. Certo. É que você estava em silêncio e tava um som de vento, só isso. Aí tá muito ventilado. Sorte sua. Então um ventilador na minha cara, professor, porque tá quente mesmo. Ô, alegria. Tá bom demais. Tem que ser assim, vocês têm que assistir a aula do jeito que vocês acham mais confortável para vocês mesmo, tá? Gente, vamos passar aqui, já que a gente entendeu isso aqui, vamos seguir adiante. Que ao final eu vou comentar com vocês, todo mundo está preocupado com a prova, né? Né? E era hoje, né? Era hoje. Vai cair logo. Ah, professor. Hã? Tá uma pegadinha hoje. Fazer a prova, vocês queriam fazer a prova? Todo mundo queria fazer a prova, eu dizendo, pessoal, calma. E todo mundo, vai fazer a prova, comentaram tudo. Pessoal, a aula eu só não coloquei porque o YouTube não me permitiu. Disse que a aula estava grande. O tamanho ficou grande. Aí eu vou ter que baixar e quebrar mesmo, assim. Tem que quebrar a aula para fazer 2 aulas. Porque o YouTube não me permite o tamanho da aula que eu botei. Vai saber, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Quando a gente tem o reciclo, o que eu quero falar para vocês é que com reciclo eu tenho uma produção acumulada maior com o número de ciclos. Tá? Isso nós vamos ver adiante. Vamos ver se essa figura adiante. Por hora, entendam isso. A produção acumulada com reciclo é melhor, ou seja, a conversão global é melhor. Pessoal, balancinho de massa com reciclo. Eu tenho hexano e heptano,
e eles são separados em uma coluna de destilação com refluxo. Tá? A razão de refluxo é 0,6. O que é a razão de refluxo? É a quantidade da corrente que é refluxada em relação ao destilado. A quanto que é destilado. Tá? A razão de refluxo é 0,6. Se a alimentação contém 50% em base mássica de hexano, o destilado contém 5% de hexano e a corrente de fundo contém 96% de hexano. Determine as vazões mássicas do topo, reciclo e fundo para a coluna. Use a base de cálculo de 100 kg por hora. É só uma sugestão. Professor, o senhor pode explicar de novo o que é refluxo? Refluxo é uma corrente que retorna ao processo. Reciclo e refluxo. Tá? Ó, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o que é uma coluna de destilação. Coluna de destilação tem um pré-aquecedor. Aqueci, joguei na coluna, o vapor vai subir, parte fase vapor vai subir e a parte líquido vai descer. Embaixo eu tenho um refervedor para que aquela fase líquida seja reaquecida e solva novamente como vapor. O vapor e o vapor que sobe e o líquido que desce, eles entram em contato. Essas duas correntes elas entram em contato e trocam calor e massa. Portanto, o componente mais volátil vai para a parte superior e o componente menos volátil vai para a parte inferior. Certo? O que acontece? Olha só aí na figura que tem a coluna com a fase vapor subindo, a fase líquido descendo. Lá em cima eu tenho um condensador, porque eu tenho a fase vapor, vou ter que recuperar ele como líquido. Tá? Vamos imaginar aí a mistura aí que eu falei do hexano e do pentano. Né? Hexano e pentano. Então, a mistura aí do hexano e do pentano. Uma parte vai subir, outra parte vai descer. Tá? O mais volátil vai para o topo e o menos volátil vai para o fundo. No fundo, eu tenho uma corrente rica no menos volátil. No topo, eu tenho uma corrente rica no mais volátil. Lá em cima, eu jogo um condensador. O que é o condensador? É um equipamento que serve para transformar aquele vapor em líquido. Tá certo? Então, transformei o vapor em líquido, boto isso num tanque um tanquezinho que eu vou particionar. Uma parte desse separado volta para a coluna. Olha aqui, ó. Uma parte volta para a coluna. E a outra parte sai como produto. Essa corrente que volta é uma corrente de reciclo ou uma corrente de refluxo. A corrente que sai é uma corrente de purga. Mas, no entanto, essa purga é o produto. É o destilado. Do mesmo jeito no refervedor. Olha só o refervedor. Uma parte volta, vapor, né? Volta como vapor, volta como aquele vapor do líquido revaporizado, volta para a coluna e uma outra parte sai, que é o resíduo. Ok? Ficou claro? Então, esse é o exemplo da coluna de destilação. Então, a gente pode simplificar a coluna de destilação aí dessa maneira. Bota aí o condensador, né? Então, eu tenho 2 pontos aí de reciclo, tá? Opa! Então, eu queria que vocês agora montassem o fluxograma desse processo. Vocês podem montar? Montem aí o fluxograma desse processo.
lá, pessoal, construir aí o fluxograma. Já construíram? Professor? Ah, prestou.
Conseguiram? Conseguiram? Vocês me escutam, pessoal? Sim, professor. Fizeram? Posso seguir? Se o senhor quiser seguir, pode ir. Oi? Se o senhor quiser continuar, pode ir. Todo mundo conseguiu desenhar o fluxograma? Deixar mais um tempinho para vocês terminarem. É importante ver aí o que é que vocês fizeram para poder partir aqui, para a gente poder entender. É importante vocês fazerem isso, porque quando vocês estiverem fazendo a prova, vocês não vão ter como estar comigo do lado. Então aqui é a hora de vocês se embananarem um pouquinho para poder chegar lá já na certeza, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então, o primeiro passo, desenhar o fluxograma. Como é que eu desenho o fluxograma? Eu vou excluir a parte de baixo do refervedor, tá? Só para questão de facilidade. Questão de facilitação. Porque eu não sei quanto que vai retornar para o refervedor, é um dado, muitas vezes, não muito preciso. Eu vou excluir essa parte aí, vou deixar apenas o condensador. Normalmente, a gente costuma, nessa circunstância, só para questão de simplificação. Por que eu estou tirando o refervedor? Porque a parte de cima é mais importante, tá? A parte da condensação lá em cima é mais interessante em relação ao problema, a esse problema, tá? Então vamos lá. Sistema 1, coluna de destilação. Sistema 2, ponto de separação, tá? Ponto 3, sistema 3, todo o sistema global. Tá? Então vamos lá. Fazendo a análise dos graus de liberdade do sistema 1, eu vou ter 3 variáveis desconhecidas
Quais são essas variáveis desconhecidas? M3, M2 e o R? M3, M2 e R, né? M3, M2 e R. Eu tenho duas equações. Eu tenho duas equações independentes. Que equações independentes são essas? Uma para hexano e outra para pentano. Eu não tenho nenhuma relação auxiliar. Do mesmo jeito, o número de grau de liberdade para o sistema 2. Ponto de mistura. 3 variáveis, uma equação independente. Por que uma equação independente? Porque a gente sabe o quanto de hexano volta, né? Oi? A gente sabe o quanto de hexano volta. É? Qual a concentração de hexano de volta? Equação independente, estou falando de equações. Quantas equações eu tenho aí? Só uma. Por quê? Tá certo isso? Tem duas com a equação de propano. Eu não estou separando, não tem dois componentes? Cuidado. Essa forma de escrever, eu já vi várias vezes gente fazendo isso. Colocando uma equação independente. Como se tudo fosse separado. Como se eu separasse tudo, entendeu? Mas eu tenho hexano e heptano. Cuidado. Tá? Na verdade, eu tenho 3 incógnitas, mas presta atenção, eu tenho 3 incógnitas no sistema 1, mas uma delas eu sei quem que é. Eu tenho uma relação auxiliar, que é a relação R sobre D. Tá? Então tá seguro, tá ok. Cuidado com isso aqui. Eu coloquei isso aqui para vocês para chamar a atenção. Mas essa aqui, ó, eu tenho duas equações, eu tenho 3 incógnitas, mas eu tenho uma relação auxiliar. No componente, aqui eu tenho uma relação auxiliar. D, R sobre D. Então eu consigo resolver sim. Tá? Aqui eu tenho duas equações. Então, 3 incógnitas, duas equações, uma relação auxiliar. 3 e 3 eu consigo resolver. Tá? Ok? E aqui eu tenho 3 incógnitas, tá? No global, duas variáveis desconhecidas, não é? Que são as duas variáveis que eu quero, que é o M2, não é? E o destilado, o M4. Eu tenho duas equações, eu tenho uma relação auxiliar, que eu nem precisaria contabilizar, porque ela não está aí valendo, né? Eu estou falando só o global, tá? Então, eu teria 0 grau de liberdade. Então, eu posso fazer isso aí, esse problema, da maneira mais simples que puder. Tá? São duas equações independentes, tá?
Então vamos lá. Partindo aí da base de cálculo para o sistema 3, para facilitar a vida. O sistema global é o que tem menos correntes aí. Balanço global 100 é igual a M4 mais M2. Para o hexano, 50 é igual a 0,005 vezes M4 mais 0,96 vezes M2. Por que é 0,96? Porque ele diz que 96% está lá na corrente M2. Pegando essas duas equações e duas incógnitas, resolvo o sistema. Tá? Acho quem que é o M4, ou M4 e M2. Aliás, acho quem é o M4 e M2. Né? É o que ele quer. Tá? Pelo balanço global, eu acho M4, e aí, por consequência, eu acho M2. Tá? No sistema 2, M3 é igual a R mais D, ou seja, eu tenho a corrente M2, M3, que vai ser dividida. Preste atenção, tudo que eu estou colocando de vazão será condensado. Ou seja, se eu tiver 30 quilos de vapor por hora, vai sair 30 quilos de líquido por hora, de massa por hora. Então, fazendo para o sistema 2, eu tenho M3 é igual a R mais D. Ou seja, M3 é igual a R mais M4. Que é o D, né? D é igual a M4. Sabendo da relação auxiliar, quem é R sobre C, então R é igual a 0,6 vezes M4. Portanto, R igual a 30,3. Tá? Eu só substituí ali só para a gente... só substituir diretamente, entendeu? E aí eu consigo achar quem que é o M3, que é 80,8. Todas em quilogramas por... as composições em quilogramas por quilograma e as vazões estão em quilogramas por hora. Tá? Então, o sistema simples dá para resolver no Excel. Sugestão minha, joga no Excel essas funções para resolver utilizando aquilo lá, tá? Utilizando aquele meu sisteminha. Eu ia adiante aqui com a parte de absorção, mas eu prefiro parar um tempo para mostrar a prova de vocês. Vocês preferem? A explicação do projeto. Pode ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já estamos, inclusive, adiante daquilo que eu queria cobrar de vocês nessa primeira parte do projeto, tá bom? Então, eu vou parar aqui de... Aliás, ou não, peraí, deixa eu só compartilhar aqui uma coisa, e eu já resolvo esse problema com vocês, peraí. Passando aqui, tá... Pronto. Tá aí a prova de vocês. O que é que vocês vão fazer? Hã? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com um projetinho, como avaliações? Sim, professor. Então, essa daí é a primeira parte da avaliação. Primeira parte da prova não. A prova dessa primeira etapa, essa primeira parte, vai ser balanço de massa em unidades. Eu vou fazer, claro, nós vamos ter outras avaliações que vão envolver uma parte que não é desse projeto. Nós vamos fazer outras avaliaçõezinhas mais rápidas e tal, que vão todos igualmente somar pontos. Mas eu queria logo que vocês começassem com o projeto.
para dar uma acordada. Ó, nós vamos trabalhar com uma parte do projeto que eu vou chamar de unidade 001. É a unidade de recepção e moagem. Aqui só envolve processos sem reciclo, sem purga, sem esse daí, sem nada disso. Apenas unidades lineares, sistemas simples. Tá? Balanço de massa sem reação química, beleza? Ok? Na unidade de moagem, né? Então, esta seção da fábrica tem finalidade de condicionar a cana, limpeza e abertura das células e extrair o caldo com um mínimo de perda de açúcares de cana, com menor perda de açúcares da cana, bem como reduzir a umidade do bagaço. A cana recebida é amostrada aleatoriamente para se aferir sua qualidade, teor de sacarose, fibra, pureza, etc, etc. Tá bom? Tá? Até aí tá tudo ok? Tudo certo, professor. Tá aí a unidade que vocês vão ver, que é a unidade de produção, do processo. Então, a cana ela é recebida, tem um corte manual, e ela é lavada, ela passa por uma unidade de lavagem. Depois dessa unidade de lavagem, ela vai passar por esteiras. Nessas esteiras, ela vai passar para as unidades de moagem. Dessas unidades de moagem, ela vai receber uma quantidade de água para extrair melhor o caldo. E aí vai diluir um pouco. Nisso daí, nós vamos ter as calhas que vão recolher, vão juntar todo esse caldo e vão bombear para uma unidadezinha lá em cima, que é a unidade de armazenamento. Tá? Começa a unidade de armazenamento. Aqui é o finalzinho, tá aí a unidade de armazenamento, que é a tancagem, em que eu tenho aí 4 tanques funcionando e 2 tanques de reserva, caso haja necessidade. Conseguem perceber? Por que caso haja necessidade? Pode ser que haja necessidade. Eu esteja usando um tanque, ou eu tenho esses tanques aí me precavendo para qualquer operação de limpeza, etc, etc. Tá bom? Tá? Então tá aí os tanques. Tá tudo detalhadozinho para vocês. A gente chama isso de tanque pulmão. Então, a unidade vai até aí. Beleza. Eu dou aqui o nome de cada um dos equipamentos para vocês, viu? O que é corrente, o que é válvula, o que é que tem, que corrente é e tal. Já estão numeradas. E o fluxograma já está desenhado. O que é que vocês vão fazer? Tem as temperaturas. Aí começam os pedidos para vocês. Ele dá as informações do que é alimentação, a vazão, né? Etc, 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 etc. Tá? Aí ele começa a fazer os pedidos para vocês. Começa a mostrar as tabelas que vocês vão ter que preencher. Qual que é as tabelas que vocês vão ter que preencher? Ele dá as correntes, né? Ele vai dizer as correntes. Tá? E aí, ó, ele diz assim, ó, por exemplo, C01 é a cana de açúcar. Então eu estou entrando com C01 suja. Tá? Daí eu vou entrar, quando ela vai passar limpa, né? Eu vou perder um pouquinho de impureza aí, tá? Tá, vamos lá, considerando aí. A suja, depois a limpa, quando ele perde as impurezas. Tá? Primeiro pedido, tá em vermelhinho aí tá vendo aí que tá em vermelhinho uma célula? Uma célula. Tá vendo aí? É o que vocês vão ter que calcular.
Vocês vão esboçar o balanço, vocês vão ver que vocês precisam calcular essa daí. Tá bom? Tá certo? Baseado no que está aqui, vocês vão fazer, escrever o balanço, vocês vão ver que vai precisar achar isso aqui. É uma dúvida. Tá? Passando adiante. Vocês têm aí, ó, as correntes de processo na saída da moenda. Corrente de processo são essas, são as correntes de saída da moenda, de cada moenda. Então tem o C01, C02, C03, as correntes sólidas, ou seja, o bagaço que vai fluindo de uma moenda para outra. Certo? Então, com os dados que ele tem aqui, ele vai pedindo quais são essas informações. Vermelhinha. Beleza? Aí você tem lá as correntes sólidas de saída da moeda. Eu quero a umidade de cada uma das correntes. Não é sólido? Então, vocês não fazem umidade. O que é a umidade? Como é que se calcula a umidade? Massa de água sobre massa total, né? Não é? Massa de água sobre massa do total. Você já calculou a massa do total, sabe quanto tem de água. Ah, professor, como é que eu sei quanto é que sai de água? Ó. Como é que você sabe a quantidade de água que sai? As correntes aqui, ó, C12, C13, C15, C17, C19. Tá? Vocês vão conseguir entender isso aqui. Perda mássica na moagem. Quando você tem a perda mássica da moagem, você, na verdade, está calculando C12, C13, C15, C17. Isso em cima é o número das correntes que vocês vão colocar. Entendeu? Sim, professor. Por que é essa perda mássica? Porque é o seguinte, eu não estou moendo. Não estou moendo. Então eu tenho a cana aqui. Quando eu passo pela moagem, eu retiro uma quantidade de líquido. O líquido vai ser o caldo. Eu perdi massa. Então a cana que vai para outra moenda, ela vai com uma quantidade de massa menor, porque eu removi caldo. Então, ao mesmo tempo que eu estou calculando a perda, eu, na verdade, estou calculando a corrente C12. Eu estou calculando a corrente C13. Eu estou calculando a corrente C15. A corrente C17, C19. A quantidade de caldo que sai. Não é? Se eu tenho o total que entra e eu sei a quantidade que sai de bagaço e de sólido, esse daqui da saída menos esse da entrada, a entrada menos a saída é o que caiu aqui, de caldo. Concorda comigo? Vazão das correntes de água de embebição. Quais são as correntes de água de embebição? São essas aqui, ó, que entram pelos chuveirinhos. C07, C08, C09, C10, C11. Tá? CEP é o separador, tá? É ponto de separação. CEP é ponto de separação. MIS é ponto de mistura. Tá? Então vamos segurar lá. Segura o tranca aí. Vazão. Corrente de caldo drenado da moagem. O que é corrente de caldo drenado da moagem? C12, C13, C15, C17, C19. Ué, gente, mas eu já calculei isso anteriormente. Não calculei? Não, calcular a perda, não foi?
Perda Sim, máxima. a perda de massa na moagem não é C12, C13, C15, C17 e C19? Não é não? Então já é, ó, já calculei aqui, já coloca aqui de novo, né? Morreu? Não. Eu acho que a perda máxima tem, além do caldo, algumas fibras, algo mais bacana, não? Você tem como. Bom, quando você fizer o balanço, você vai entender. Quando você fizer o balanço individual, as equações, você vai entender. Tá? Pode ter fibra aí, mas eu não tem como falar, não tem como fazer isso. Eu vou ter que dar o percentual de fibra que vai. Quando você fizer com os dados que está aqui, você vai ver se tem essa informação. Tá? Tá bom. Características da corrente de caldo composto. O que é o caldo composto? Caldo composto é a corrente C20, C020. Corrente C020 aqui, ó. Certo? Então, eu quero que você me dê a vazão, você tem a densidade, aí partindo da densidade você tem a vazão volumétrica, aí você tem as informações, então você vai perguntar, e aí é o seguinte, ele pergunta, qual que deve ser a vazão da bomba, característica da bomba B001. Ponto. Ok? Até aí morreu? E aí ele vai e fala aqui, ó, característica dos tanques. E aí ele pede os volumes para vocês dimensionarem os volumes dos tanques. Sugestão. Você vai ter... São 6 tanques. Tanques de mesmo volume. Você divide por 4. Que são 4 que são efetivos, não é isso? E bota 2 com o mesmo volume. Não é isso? 4 não ficarão ocupados? Isso. Então, você vai ter o volume total que vai passar para lá, divide por 4 e soma mais 2 tanques de mesmo volume. Tá? Bom, tá aí as correntes e tal, aquela coisa toda, as temperaturas, só para constar, sabe? O que é cada corrente e tudo. Então vamos lá. Capciosa pergunta, gente. Capciosa pergunta. Tá aí as vazões, né? Quais serão as vazões da corrente C22, 25, tal, tá aí. Pronto. Aí vocês vão dizer, professor, como é que eu vou saber tudo isso aí? Tá aqui um guia de cálculo. O guia de cálculo são as perguntas que eu estou fazendo para vocês. Vazão máxima da corrente C024, vazão máxima da corrente de caldo na corrente C002. Está aí todo o itinerário que vocês vão ter que usar para fazer essa parte desse projeto. Tá bom? Quando é que vocês vão receber essa prova, pessoal? Quando é que vocês vão receber isso? Até segunda-feira, porque eu vou ter que fazer um formulário. Tá? Eu posso colocar a prova anterior, posso colocar a prova, e depois eu posso colocar o formulário para vocês. Que vocês vão ter que responder um formulário para poder eu corrigir. E colocar, inclusive, anexar o projeto que vocês escreveram. Ok? Mas professor, o anexo vai ser um cálculo, só cálculo, um fluxograma, ou vai ser esse arquivo que o senhor vai passar? Não, o anexo vocês vão ter que me mostrar como é que vocês fizeram os cálculos.
o memorial de cálculos. Organizado, como se fosse um projeto. Eu vou passar também o documento para vocês colocarem lá no vermelhinho. Tá? Vocês podem colocar anexando o texto, eu vou dar o PDF, e vocês podem colocar no PDF o texto. Vocês sabem usar o PDF, né? Pode botar a assinatura e pode botar o texto no PDF também. Não é isso? Então, no quadradinho vermelho, vocês colocam lá texto e colocam os valores. Pode ser? Pode ser. Tá certo. Ok? E aí, é melhor vocês me entregarem assim do que ficar preenchendo formulário, né? Eu acredito que sim, professor. E aí vocês me entregam também, junto com com isso aí, com esse documento, vocês vão me entregar como vocês fizeram o cálculo. Os balanços. Cada balanço. Separado o sistema, nacionalidade, tudo isso. Ok? Todo esse procedimento que nós estamos fazendo aqui. Ok? Ok. Bom, então por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. E nos falamos então na semana que vem, né? Eu já coloco hoje as instruções de hoje para amanhã. E aí já tem qual que é o prazo que vocês terão para fazer isso. Na aula que vem nós vamos continuar o nosso conteúdo. Qual o prazo que vocês têm para me entregar essa parte do projeto? Hoje é 7, não é isso? Deixa eu pegar aqui o... Isso. Site do site. É. Vocês têm até o dia 21. Oi? Oi? Vocês conseguem me escutar? Sim, professor. Vocês têm até o dia 21. Certo? Tá bom. Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Vou colocar isso, vou colocar algumas instruções para vocês. As instruções estão aí já no projetinho, tá? Então, quero que vocês se dediquem a isso aí, me entreguem direitinho e vai dar tudo certo. Tá bom? E nós vamos seguir com a nosso conteúdo, tá bom? Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Professor, só um